Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso MJCast de 2024. E hoje, como vocês podem ver, uma mesa nova, pessoal novo, pessoal do oitavo ano sendo treinado aqui para assumir o podcast ano que vem, e também a nossa professora da escola, a nossa professora de ciências, Natália. Mas antes de eu apresentar todo mundo que está aqui, se liga no tema desse episódio. Então, como vocês viram, o tema desse episódio é Outubro Rosa. Nós vamos falar sobre o câncer de mama. E para isso nós convidamos algumas meninas, claro, porque Benilton, como homem, não tem lugar de fala nesse negócio, mas tenho como orientador. Então a gente tem aqui Jennifer Apolinário, do oitavo A. Temos também Gabriela, do oitavo A. A pessoa do oitavo A ficou desse lado. E aqui nós temos o oitavo B representado por Beatriz, do oitavo B. E aí sim, nossa professora Natália, de Ciências. Tudo bem, Natália? Tudo bem, oi pessoal. Então, como vocês podem ver, nós organizamos para as meninas falarem com a professora sobre esse tema. E elas organizaram algumas perguntas aqui, né? Prepararam algumas perguntas para que a conversa aconteça. Antes da gente começar a gravar aqui, elas já se entenderam aqui como é que vai ser o sistema. Então eu vou deixar elas assumirem aqui o comando e vou ficar aqui de espectador igual a vocês, vendo a conversa acontecer e descobrindo as informações sobre o Outubro Rosa. Quem vai fazer a primeira pergunta? Eu. Jennifer, pode fazer. Qual é a origem da campanha em relação ao Outubro Rosa? Nós temos agora o mês de outubro, que é o mês dedicado, né, a essa campanha que visa a prevenção e a conscientização das pessoas. O Outubro Rosa, na verdade, ele teve origem nos Estados Unidos por volta de 1990, onde teve uma caminhada pela cura, né? Tinha muitas mulheres que estavam com esse problema e aí resolveram fazer uma caminhada e aí distribuíram laços rosas, né, para as pessoas que estavam durante a caminhada. Tá aí também o motivo de ser a campanha rosa, né, a cor rosa escolhida para esse tema. E aí no Brasil ele só veio ser realmente focado com mais ênfase assim em 2008, onde alguns prédios eles começaram a colocar suas luzes na cor rosa, justamente para identificar e começar a conscientizar com mais força, né, as mulheres para esse problema. Então a fitinha e as luzes seriam mais para tipo, não estou falando do tema, é quando vê, lembra. Eita, tem que fazer o exame, tem que orientar o pessoal a entender. Respondida a pergunta? Sim. Vou fazer outra pergunta. Posso começar? Pode. Por que câncer de mama? O câncer, na verdade, ele é uma mutação que as células sofrem em determinada região. Então, quando essas células elas começam a se dividir, sofrendo várias mutações, são células que estavam saudáveis, mas que, por algum motivo, elas começam a sofrer modificações, mutações, e elas começam a se dividir de forma errada. E aí ocorre justamente o câncer. Quando a gente fala câncer de mama, é justamente essas células que começaram a se dividir na mama. E aí elas sofreram essas mutações, originando assim o câncer na região. As pesquisas que acontecem em relação a câncer, a todo tipo de câncer, todas elas têm por base essa divisão errada que acontece nas células. São então. as mutações que as células elas sofrem no momento que estão se dividindo. Eram células saudáveis, mas que por algum motivo, algum fator, elas começam a se dividir, sofrendo essas mutações. E esse fator é o mistério da ciência até hoje. Existem os fatores de risco que vão contribuir para que essas células elas comecem a se dividir erradamente. Entendi. Né? Tem mais alguma pergunta, Jennifer? Não. Quem vai fazer a terceira pergunta, então? É Gabi? Vai, Gabi. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor. Tá. Eu queria saber quais são os sintomas do... É importante que se faça o autoexame e aí, através desse autoexame, as mulheres elas vão perceber algo diferente. E aí, vão procurar um especialista, né, para poder ter o diagnóstico. Mas aí, o que é que se pode perceber nesse momento? Uma alteração na mama, nódulos ao redor da mama, às vezes esses nódulos que são caroços, né, são indolores. E verificar também a questão desses nódulos, que eles podem migrar para a região das axilas também. Então, a aparência dos seios é diferente, uma textura diferente, vermelhidão, a presença de secreções que são eliminadas de forma natural, assim, dos seios, né? E a questão realmente
da textura é uma forma mais assim, um sinal mais visível, né? A textura, a vermelhidão, os nódulos, A questão de dor pode aparecer também? pode aparecer. Pode ter dor também. Normalmente, logo no início, esses nódulos, eles podem ser indolor, mas nem toda dor pode estar referida à questão de ser o É, porque câncer, tem gente né? que é hipocondríaca. Eu sou hipocondríaco, minha gente. Qualquer coisa que acontece, eu vou no Google. Você vai morrer, eu vou morrer, meu Deus. Nem sempre é isso. Não precisa se alarmar também, não, né? E também tem a questão das mulheres, quando estão no seu período pré-menstrual, elas vão perceber uma alteração também nos seios, né? Então, nem sempre que tem alteração tem a Isso, ver com isso. isso. Calma, meninas. Não é sempre a mesma coisa. Calma. Não dê uma de Benilton na vida, pelo amor de Deus. Por isso é importante, é importante você procurar uma ajuda médica, né? Procurar realmente fazer os exames periódicos para que o médico ele possa realmente diagnosticar. Entendi. Respondida? Mais alguma pergunta? Quais são os principais fatores? Fatores de risco, né? Está relacionado com a idade, então mulheres que têm acima de 50 anos têm mais possibilidade de vir a desenvolver, principalmente as mulheres que a partir dos 30 anos não tiveram nenhum filho ainda. Então, é um fator de risco E é? também. Por quê? Tem explicação? Tipo, não ter filhos aumenta o risco de ter câncer? Isso. Ah, porque a Isso. mama ela se prepara para isso, não? Para Também. A mama ela é preparada para amamentar, amamentar, né? Então, Ah. quando não se tem a amamentação, não se estimula a mama a produzir o leite, então isso pode também fazer com que essas células, elas vá aumentando a idade, as células elas vão tomando um rumo Uma diferente. comparação brusca, assim, bem, bem brusca mesmo. É tipo um carro parado muito tempo na garagem e quando vai ligar, É mais ou menos isso. entendi. Também tem a questão do sedentarismo, tem a questão do álcool, do cigarro, tem a questão também de alguns fatores hormonais, como, por exemplo, mulheres que tiveram a primeira menstruação muito cedo e mulheres que têm a menopausa, que chegam na menopausa muito tarde. Então, isso também pode ser um dos fatores de risco que pode contribuir para o aparecimento do câncer. Além também do fator familiar, né? A questão da hereditariedade. Então, assim, a mulher pode passar a vida toda se cuidando, fez tudo certinho. Parece uma coisa machista falar, mas tipo, teve filho, porque o corpo é preparado para isso. Aí teve filho, fez tudo que o corpo espera que aconteça, e mesmo assim ela pode desenvolver o câncer. Isso, pode. Gente, mais alguma pergunta? Bia? Então, boa tarde, gente. Professora, como ele é feito o tratamento? O tratamento ele é feito de acordo com o que o médico vai solicitar, né? Quando o paciente ele chega no hospital e o médico dá o diagnóstico do câncer de mama, ele vai avaliar o estágio, ele vai avaliar a gravidade, e daí é que ele vai dizer qual o tipo de tratamento melhor que se deve fazer. Aí pode ser feito um tratamento com base na cirurgia, pode ser feito uma quimioterapia, radioterapia, quando se verifica ali que o câncer é um tumor maligno, né? E pode também ser utilizado alguns medicamentos para tentar contornar a situação. Respondeu a pergunta, Bia? Respondeu sim, mas eu tenho outra. Quando a mulher ela descobre o primeiro diagnóstico, é necessário ela procurar outros médicos? É sempre bom a gente ter a opinião de outros médicos, até porque também existem muitos casos de erros médicos, né? Então, pode sim fazer um outro tipo de consultar um outro médico, e aí o outro médico ele vai também ou vai dar o mesmo resultado, ou pode amenizar, ou também pode dizer que seja mais grave. Até em relação ao tratamento, né? Porque uns médicos tipo, colocam um tratamento mais agressivo, outros vão fazendo paliativos primeiro, porque às vezes também, para um médico, é muito necessário que comece logo tudo de uma vez e depois outro. Não, vamos tentar fazer de outro jeito. O que é que você acha disso? Aí ele vai avaliar o estágio do câncer, né? Ah, tem um estágio, é verdade. Ele vai ver se é um câncer que está no seu ponto inicial, se já está um câncer mais avançado, e aí é que ele vai poder dizer qual o tipo de tratamento adequado. Para o câncer de mama, quando ele é descoberto logo no início, tem muita grande chance de cura. Então, é por isso que é muito importante a questão da mulher ela buscar esse acompanhamento médico, né? Tá sempre fazendo os exames regularmente, e a questão do autoexame também, que é muito importante. A gente está falando do câncer de mama, mas todo câncer que é diagnosticado logo no começo, ele tem muita chance de cura, né? Isso. Então, assim, só fazendo adendo a todos os outros tipos de câncer que existem, qualquer um deles, descobriu no começo, corre logo atrás do tratamento para poder ter a remissão logo, né? No início, e o né? câncer de mama, ele está entre um dos principais tipos de câncer que tem cura quando é diagnosticado logo no começo.
Agora eu vou deixar... Acabou as perguntas ou tinha outra? Tem uma pergunta que eu tô com a curiosidade enorme. O câncer de mama, ele pode afetar os homens? Sim, pode afetar os homens também. Cerca de 1% dos homens eles são afetados pelo câncer de mama e aí seguem os mesmos tratamentos que são indicados para as mulheres. É raro, mas pode acontecer sim. Inclusive, para o homem, lógico, né? Qualquer tipo de câncer é traumático, mas para o homem é bem menos traumático porque não é a mama que sai, né? O corpo do homem já não tem os seios, né? Então, acho que para a mulher é muito mais pesado, né? Quando precisa retirar, né? Isso, por isso que também tem toda a questão do acompanhamento psicológico, né? Para as mulheres. Porque tem a questão da sexualidade, a questão da Bem-estar com o beleza. corpo, né? Isso. Na questão da vaidade, né? Exato. Então, quando a mulher ela recebe esse diagnóstico e ela precisa fazer a cirurgia de retirada de seios, então realmente é algo que vai chocar ali, né? Que vai impactar. Então, ela precisa também ter esse acompanhamento psicológico. E para reforçar, porque eu sei que a maioria aqui do pessoal que está assistindo já sabe como faz, mas tem um videozinho que a gente separou para vocês explicando como você faz o autoexame, o toque. Eu não vou explicar como, porque eu sou homem para falar, mas tem um vídeo explicando bem melhor que qualquer um de nós, então preste atenção aí nele. Vamos lá? Fique confortável. Se olhe no espelho. Tem alguma coisa diferente? Tudo parece normal? Observe se existe alguma alteração no seio e mamilos, com os braços caídos, com os braços levantados e com as mãos na cintura. Levante o braço direito e com a mão esquerda apalpe com movimentos circulares desde a clavícula, passando pela axila e ao redor do seio. Use a polpa dos dedos e não as pontas ou unhas para sentir melhor a mama. Sentiu algum caroço? Faça o mesmo movimento no outro seio. Aperte delicadamente os mamilos para ver se existe algum tipo de secreção. Repare se existe vermelhidão ou coceira na pele e ao redor do mamilo. Viu como é fácil? Se notar algo diferente, procure o seu médico. É importante, inclusive, as meninas agora novinhas também já saberem fazer isso, né? Isso é muito importante. Para verificar algum nódulo, né? Alguma E também para anormalidade. conhecer o corpo, né? Então, nós organizamos aqui as perguntas, né? Elas fizeram as perguntas, só que eu tenho uma pergunta para todas elas que elas não sabiam o que ia fazer. Aí eu vou perguntar de uma por uma. Eu vou começar aqui e terminar com a professora. Então, eu vou começar com Gabi. Gabi, para você, por que é importante falar sobre o câncer de mama? Assim, é muito importante para a gente entender, né, os riscos e tudo mais. É muito importante também a gente aprender a se conhecer, como a gente está falando agora, que eu também não sabia muito sobre o autoexame. Eu não sabia e eu aprendi agora que é importante fazer o autoexame. Então, assim, falar sobre o câncer de mama é importante para a gente aprender a se cuidar para prevenir isso. Jennifer, ela já respondeu o que ela aprendeu, mas eu quero saber de você. O que foi que você aprendeu com essa conversa aqui? Eu também não tinha muito conhecimento sobre essa questão do câncer de mama. Alguns parentes meus, inclusive minha tia já teve também, mas eu nunca me aprofundei no assunto, né? Por isso que tu quisesse participar do podcast Sim, sobre justamente para poder Ela ver insistiu o tanto que para participar aconteceu. desse. Agora eu entendi o porquê. Sim. Aí ela teve todo o processo do tratamento. Graças a Deus ela conseguiu realizar essa questão da cura, porque ela fez o tratamento bem antes, quando ela já descobriu. Então, assim, disso eu levo de ensinamento, né? Não só para as meninas, mas para as mulheres de uma forma em geral, para que elas possam se cuidar, né? Para prevenir essas doenças. Porque é importante um podcast. O que é que você acha de um podcast da escola? Qual a importância dele para as pessoas que vão assistir falando sobre câncer de mama? Então, eu acho importante, assim, a gente passar informações. Outubro Rosa mas tem muitas pessoas que não sabem o real motivo do Outubro Rosa. Elas só sabem por alto que é o Outubro Rosa. Então, a gente serve, assim, de aprendizagem, falando sobre o Outubro Rosa, porque muita gente não conhece. E a gente, assim, na escola, no ambiente escolar, a gente pode passar para os nossos familiares, eles veem também esse podcast, pode passar também para outras pessoas que não são só da escola. As outras pessoas são também para se conscientizar para saber o real motivo sobre o câncer de mama. E a última, claro, eu vou fazer para a professora, né? O que é que você acha que os professores ou as professoras podem fazer para incentivar as alunas a repassar essas informações para a família? Nós, enquanto professores, nós temos essa responsabilidade, né, de passar todas essas informações, principalmente eu como professora de ciências, né, que envolve a questão da saúde, fala sobre o corpo humano, então a gente tem essa responsabilidade de passar essas informações corretas
né? Porque muitas vezes os alunos, as crianças vão na internet, pesquisam uma coisa, pesquisam outra que não tem nada a ver, que às vezes não faz sentido, né? E aí a gente, como fontes seguras, né, de informação, a gente passa as informações corretas e aí cria essa questão da conscientização para os alunos. Então, como vocês viram, voltamos à cor verde porque o podcast sobre o Outubro Rosa encerrou. Eu achei interessantíssima a questão da cor e da fitinha, porque eu ia colocar a capa desse podcast aqui, a capa padrão, que é o cinzinha da Prima, mas eu vou deixar rosa. Porque quando alguém estiver zapeando lá na internet que vê a capa rosa do podcast, vai dizer, é sobre o Outubro Rosa. Eu vou fazer isso. Essa ideia da cor foi muito importante. Eu espero que vocês também tenham aprendido. Eu agradeço às meninas. Obrigado, Gabi. Obrigado, Jennifer. Obrigado, Bia. Obrigado, Natália. Vocês esclareceram muita coisa. Nós, homens, aprendemos muito também. E eu espero que as mulheres que estão assistindo e as mães de vocês que vão assistir repassem esse vídeo para as outras mães, para as outras mulheres que vocês conhecem, porque é muito importante que todo mundo saiba fazer o autoexame e saiba o momento certo de se cuidar. Até a próxima, pessoal, e se cuidem!